Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Desde a Constituinte de 1988, o Congresso Nacional debate uma reforma do sistema tributário, mas o temor de União, estados e municípios em perder recursos tem sido um entrave para a criação de um novo modelo. Uma comissão especial da Câmara está enfrentando a discussão e nós vamos ouvir dois integrantes do grupo, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, líder do partido na Câmara. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado Eduardo Cury, quais são os obstáculos aí para se ter essa calibragem sem se perder recursos para estados e municípios e poder andar com essa reforma? Olha, Daniela, o desafio é grande, Tadeu sabe bem disso. O Brasil tem uma carga tributária muito alta para um país de renda média baixa, né? Nós temos 35% do PIB e mais grave do que isso, muito concentrado em consumo, na cadeia produtiva. Quase 70% se você tomar a contribuição patronal. Isso é bastante injusto, porque as pessoas, ele é bastante regressivo e as pessoas mais pobres acabam pagando uma grande parcela da sua renda, né? Isso é uma coisa que só o Brasil tem esse perfil e mais um terceiro fator, um sistema bastante caótico, onde quem quer pagar o seu imposto nem sabe se no final do mês fez de forma correta. Então nós temos que caminhar no sentido da simplificação. Os grandes obstáculos, no meu entendimento, são, logicamente, o Pacto Federativo, né, porque eles são distribuídos de forma equivocada, no meu entendimento. Grande parte desses recursos fica em Brasília, quase 63%, 64% da carga fica no governo federal. E quem presta os grandes serviços à população são estados e municípios. Então, nós também temos uma distorção da própria distribuição desses tributos. Então, quando você fala em fazer uma reforma no sentido de simplificar, é natural que os responsáveis pelos municípios, pelos estados, falem, opa, eu tenho responsabilidades aqui, eu tenho professor para pagar, eu tenho saúde no dia seguinte para manter, e eu, mesmo que haja necessidade de uma reforma, eu tenho que ter uma tranquilidade, uma transição, para que isso seja mantido até nós chegarmos aqui a alguns anos num sistema mais justo e logicamente, no meu entendimento, até com uma menor carga. Deputado Tadeu Alencar, a proposta em discussão na comissão, que os senhores estão discutindo, ela prevê a unificação de vários impostos, 3 impostos federais, um imposto estadual, um imposto municipal. Como balizar aí essa demanda que o deputado está falando, das obrigações que municípios e estados já têm com essa transferência para o imposto federal? Veja, eu acho que esse é um debate antigo no Brasil e eu me lembro uma vez, em 2003, quando o ex-presidente Lula assumiu a primeira vez a presidência da República, eu assisti uma cena, eu trabalhava aqui em Brasília, eu sou procurador da Fazenda Nacional, e assisti uma cena em que o presidente da República, Eduardo, atravessou aqui a Praça dos Três Poderes com 27 governadores para entregar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária. Na hora que você tem os 27 estados unidos ali em torno do presidente da República, a ideia é que você teve ali um consenso que vai permitir que se avance nessa reforma tributária. Lamentavelmente, passados aí 16 anos, nós não tivemos isso e não tivemos por uma razão muito simples, porque as disputas federativas no modelo federativo, que já sacrifica enormemente estados e municípios, nós tivemos nos últimos anos uma subversão dessa distribuição dos recursos, o que faz com que haja essa concentração referida pelo deputado Eduardo Cury na União, no mesmo tempo em que estados e municípios foram recebendo cada vez mais responsabilidades. Então, na hora que você pensa em reforma tributária, todo mundo pensa, eu não posso perder. Então, acho que há uma ideia interessante da reforma, primeiro, da simplificação. Isso é fundamental. O Brasil é um dos países do mundo onde mais se consome energia, tempo, recursos, para até entender a legislação tributária. É uma Babel
tributária, todo mundo editando portarias, resoluções, atos normativos, decretos, medidas provisórias. O investidor estrangeiro olha para isso aqui e fica espantado, porque parte do custo de uma empresa hoje no Brasil é dedicado a você interpretar a legislação tributária, acompanhar, ter uma litigiosidade no sistema, exatamente em razão dessa complexidade, pouco inteligível, o que termina fazendo com que essa necessidade de simplificação seja um imperativo. A proposta do Baleia, a PEC 45, aponta nessa direção, unifica esses tributos, mas isso não é tudo. A simplificação é um valor, mas a proposta não mexe em algo que eu considero fundamental, Cury, que é a regressividade do sistema que você fez referência aqui, porque há um grande peso nos tributos sobre o consumo. É em torno de 48%. A gente sai daqui para ir comprar mercadoria nos Estados Unidos achando que lá é mais barato. Lá o peso sobre o consumo da tributação é em torno de 20%, o que faz com que haja um equilíbrio maior, porque incidir sobre o consumo significa, quando essa tributação é elevada sobre bens e consumo, que o pobre está pagando o mesmo imposto que o rico, obviamente pagando muito mais porque compromete mais da sua renda. Então acho que a proposta simplifica, isso é muito bom, unifica, é bom, precisa equilibrar as disputas federativas num prazo de transição longo, que ela faz isso também, porque aí você projeta os efeitos num tempo longo, então eu deixo de me preocupar com o efeito imediato. Mas ela peca, no meu entendimento, assim, muito porque não avança minimamente em rediscutir a tributação sobre o patrimônio e a renda, que é onde se pode buscar justiça social numa tributação mais progressiva. Deputado Eduardo Cury, o deputado Tadeu Alencar elencou aí vários pontos, mas eu queria começar falando de um especificamente, que é a mudança no ICMS, que é o imposto estadual. O seu estado, São Paulo, é um dos que seria bastante atingido com a mudança da cobrança no estado chamado de destino, onde o consumidor compra aquele produto, e não no estado de origem, onde está a concentração industrial, que está em São Paulo. O secretário de Estado de São Paulo chegou a recomendar que haja uma transição de 20 anos para essa migração na cobrança do imposto. O senhor acha que 20 anos é muito tempo ou 10 anos, como está proposto na comissão? Olha, nós temos dois tipos de transição. Para dizer que eu concordo com quase tudo que o meu colega Tadeu acabou de abordar. Tem duas transições. A transição em relação ao contribuinte, ou seja, quando você vai cobrar, isso na proposta do IBS são 10 anos, e a outra transição na distribuição desses recursos, está previsto 50 anos. Eu acho que na distribuição dos recursos, para evitar esse impacto nos prestadores de serviços, são os estados e municípios, eu acho que tem que ser longa mesmo. Agora, na questão do cidadão, eu acho que, pelo contrário, nós podemos acelerar essa. Eu acho que 20 anos para você migrar num sistema caótico, com ICMS, que é o pior de todos esses impostos, né? Em que pese, até digo, o meu estado, São Paulo, que é um estado um pouco mais produtor do que consumidor, ele perde no primeiro momento, mas o Brasil ganha. Então, nós, em São Paulo, estamos apoiando esta mudança. A gente perde no primeiro momento, mas é natural que todos vão se adaptar. Então, eu entendo, pelo contrário, que a transição no sentido pro cidadão, ou seja, da migração dos impostos, possa ser feita até em 10 anos. Porque eu não vejo sentido da gente permanecer muito tempo com esse sistema caótico. A distribuição, não. Aí sim, um tempo mais lento para que todos possam se acomodar, porque os estados e municípios têm compromissos constitucionais, por exemplo, estabilidade de servidores, você não pode emitir um servidor. Então, isso tem que ser com bastante, na minha opinião, com bastante cuidado. Agora, um ponto importante, nós temos que sair do sistema de cobrança da origem. Ele é muito injusto, né? Quando você passa a cobrar no destino, ou seja, no consumo, aquele cidadão que paga, aquele dinheiro que ele paga vai ficar na sua cidade, vai ficar no seu estado. Então, é muito mais fácil dele entender uma relação direta entre o imposto que ele paga e o serviço. E hoje não é assim. Eu dou um exemplo. A minha cidade é uma cidade produtora, bastante produtora. Tem uma base da refinaria Petrobras, né? Nós ganhamos com isso, mas eu acho bastante injusto que o fato de ter um grande faturamento de uma refinaria na minha cidade, pago por cidadãos de outros estados, de outras cidades, fique se apoderado na minha própria cidade. Então, até a distribuição baseada na origem não considero muito justa. Então, acho que temos que migrar para o sistema de destino, ou seja, porque dessa forma vai ficar mais caro. E outra coisa, bastante interessante na proposta, ele passa a ser cobrado por fora, não por dentro, né? Por dentro, as pessoas têm a impressão equivocada que não estão pagando imposto. Que, na verdade, quem está pagando imposto é a empresa ou o empreendedor, não é verdade. Isso é repassado para o consumidor. E quando você coloca o imposto por fora, ele vai ter claro, né? Vamos por hipótese, essa proposta de 25% do IBS. Eu acho elevado, a gente pode até discutir isso, mas vamos imaginar,
Isso vai estar bastante destacado quando ele vai comprar um produto, ele vai saber que está pagando 25% a mais para custear saúde, educação e outros serviços públicos. E se ele não concorda com isso, ele que através do seu voto se manifeste para que tenha uma carga menor. Hoje é impossível saber um produto quanto tem de imposto embutido. Deputada, o senhor acha que esse é o caminho? Acho que sim, acho que o princípio do destino, ele atende essas preocupações colocadas aqui pelo meu colega, o deputado Eduardo Cury, e acho também que essa coisa da visibilidade, da transparência para o contribuinte, é uma coisa fundamental, porque a gente no Brasil vive uma cultura que não é de cidadania fiscal. Geralmente você tem a tributação como algo, até porque a carga tributária é realmente elevada, sem essa contrapartida dos serviços prestados pelo Estado. Então o cidadão normalmente reage a pagar tributo. Ora, pagar para ser desviado, para ir para a corrupção. Na hora que você tem clareza de que está pagando aquele tributo, você destaca com muita percepção por parte da sociedade. E o princípio é do destino, quer dizer, quem está pagando é ali onde está sendo vendido o produto. Eu acho que é uma sistemática muito mais adequada e que equilibra melhor. Nós, obviamente, esse período de transição, inclusive, é para a gente também ir testando os efeitos disso na economia brasileira. Já vai ter um efeito, seguramente, da simplificação, já vai ter um efeito de você pegar um tributo como o ICMS, onde os 27 estados, todos eles disputam ali numa guerra fiscal, que no fundo é um grande fratricídio, porque todo mundo perde, mas é claro que cada estado procura atrair para a sua região aqueles empreendimentos. Na hora que o princípio é o do destino, você acaba com essa, vamos dizer assim, compulsão à disputa com os outros estados. Eu acho que isso é muito bom e certamente a PEC 45 tem avanços importantes. O que a gente precisa é incorporar ela, como disse, um avanço também na rediscussão dos impostos sobre o patrimônio e a renda, que eu acho que é de interesse da população brasileira, que hoje o pobre, volta a dizer, isso é uma coisa que a gente insiste, porque nem sempre fica perceptível. Isso, o pobre paga muito mais imposto do que a elite brasileira. Você tem uma tributação forte sobre os trabalhadores, forte sobre a classe média, forte sobre o setor produtivo. Nós temos que ter o setor produtivo que gera emprego, que gera renda, sendo tributado de uma maneira diferente do setor financeiro, por exemplo. Nós somos absolutamente favoráveis à tributação de lucros e dividendos, como ocorre no mundo todo. A gente normalmente tem a tendência de importar modelos de outros países naquilo que a gente acha que é bom para o país. Essa é uma boa ideia. Acho que nesse particular faria bem ao Brasil imitar os países desenvolvidos. Agora, deputados, eu queria falar com os senhores sobre dois pontos que mexem direto com a vida do cidadão e que, nesse ponto da transparência, às vezes é difícil para as pessoas entenderem. Nessa transição, a pessoa que vai comprar um alimento, ela vai pagar, além do que ela já paga, mais 25%, ou vai ser tudo que tem lá, que na nota fiscal vem lá discriminando vários impostos, vai ser um imposto só, 25%? É essa a ideia? Em tese, não. Em tese, teoricamente, você vai entrando com o IBS. Vamos dar uma análise sobre o IBS que nós estamos analisando na comissão. Existem outras propostas, mas vamos analisar o IBS. Em tese, ele vai entrando, vai subindo a alíquota gradativamente do IBS e você vai reduzir na mesma proporção os outros impostos. É uma equação difícil de ser feita, porque o atual sistema ele é pouco claro em relação aos impostos municipais, estaduais e federais. Então você tem alíquotas de IPI diferenciadas por produto, alíquotas de ICMS diferenciadas por produto e por estados, alíquotas de ISS diferenciadas também nas cidades de forma por produto por estado, variando de 2% a 5%. Então, se fosse uma alíquota única, seria fácil essa calibração. Como são várias alíquotas, várias legislações, não é uma coisa fácil de fazer essa transição. Por isso que o projeto ele não detalha muito isso, ele aponta nessa direção, mas vai ter que ter uma engenharia de software bastante interessante para fazer isso. E do meu entendimento, eu, logicamente, nós como representantes do povo, nós vamos vigiar bastante, caso esteja uma proposta nesse sentido, que nós defendemos uma simplificação, que é o seguinte, o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, municípios, Estados, ele tem uma certa compulsão, toda vez que você faz uma mudança, ele fala, olha, vou aproveitar e colocar alguma coisinha a mais para arrecadar, né? A carga é bastante alta e, no meu entendimento, nós não podemos permitir de forma nenhuma que aumentemos a tributação sobre consumo nessa transição. Como disse o Tadeu,
é o imposto mais regressivo, mais injusto, e só o fato de nós simplificarmos, mesmo que no primeiro momento a gente não reduza a carga tributária, já estaremos fazendo justiça, porque os pobres pagarão proporcionalmente menos imposto. Agora, outro ponto aí para as pessoas que estão acompanhando e não entendem desse tema, entenderem, deputado Tadeu Alencar, como funciona essa questão da regressividade e, nesse caso do imposto único sobre o consumo, que mecanismo pode ser oferecido para se diminuir esse impacto para as pessoas mais pobres, que é quem usa a maior parte de sua renda para consumir, inclusive, alimentos e produtos básicos? É um exemplo claro, se você tiver, vamos dizer, um saco de açúcar, né, que todo mundo não é bom nem consumir muito açúcar, mas de arroz, de feijão, de alimentação, você tem ali uma tributação incidente sobre aquele produto e eu, quando compro, eu não tenho nenhuma diferenciação do tributo que eu pago. Eu tenho uma renda, se eu tiver de 50 mil reais, é o mesmo tributo que alguém que tem um salário mínimo ao comprar aquela mercadoria. Então, é regressivo nesse sentido, porque o tributo não tem uma afetação segundo a capacidade contributiva de cada um. E você só consegue fazer isso nos tributos sobre o patrimônio e a renda, porque você regula a tributação exatamente de acordo com as faixas de renda que aquele indivíduo vai tendo. Então, quem ganha até uma determinada faixa de renda tem que ser isento, depois você vai calibrando as alíquotas. Estou falando do imposto sobre a renda, que é onde você com muita clareza consegue ter essa progressividade. Ser progressivo é dizer, paga menos, quem ganha muito pouco não paga, quem ganha pouco, quem ganha menos paga menos e vai pagando mais quem ganha mais. Eu acho que isso é um princípio de justiça fiscal que é fundamental, até para ter uma sociedade menos violenta, menos desigual, menos injusta. Então, quando a gente defende que os impostos sobre o consumo, porque você não tem como fazer essa diferenciação. Na hora de vender esse saco de alimento, como é que você diz que quem ganha mais vai ter uma tributação diferente? Alguns deputados defendem que haja algum tipo de restituição para aqueles consumidores que têm baixa renda. O senhor acha que é possível estabelecer mecanismo? Eu acho que essa é uma ideia que, vamos dizer assim, minimiza um pouco a regressividade do sistema, mas não resolve só com essa restituição, porque de fato ela não tem essa calibragem progressiva e proporcional que a incidência de tributo sobre o patrimônio e a renda podem estabelecer, como aliás vigora nos outros países. É isso que a gente tem que fazer. Qual é a realidade de países parecidos com o nosso, porque não adianta importar também algo de uma cultura completamente distinta, tem que ser algo que tenha alguma sintonia com o nosso país. É importar para dentro disso. Acho que tem uma proposta que os partidos de oposição, Eduardo, não sei se você tem conhecimento, nós estamos reunindo assinaturas, é uma proposta chamada Reforma Tributária Solidária, que é um acumulado de reflexões aí de vários pensadores. Nós estamos tentando jogar isso para o debate, para que a gente possa aprimorar. Nós apoiamos a PEC 45 do deputado Baleia Rossi, fico feliz de ver o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, sabendo que no primeiro momento ele perde, mas está apoiando porque do ponto de vista sistêmico, simplifica, dá um prazo de transição, unifica, dá clareza, transparência, melhora para a economia e melhora também para o consumidor, para o cidadão brasileiro. Nós temos todo interesse em que essa proposta ganhe, vamos dizer, velocidade na tramitação aqui na casa, mas que possa incorporar outras ideias que tragam exatamente esse insumo de uma tributação progressiva, que é o que a gente precisa. Deputado Eduardo Cury, o senhor acha que o caminho é esse? A tributação sobre patrimônio e renda no lugar do consumo? Como eu disse, o Brasil tributa muito consumo e pouco a renda proporcionalmente. Eu só acho que é um pouco mais difícil o debate sobre a renda. Eu vou explicar por quê. Porque a percepção da população do que é média, baixa ou alta renda é bastante difícil. Eu vou dar um exemplo bastante simples. Em tese, ou seja, aqui é grosso modo, tem literatura internacional, vamos usar grosso modo o seguinte: baixa renda é aquele que não consegue, através da sua renda mensal, ter minimamente aqueles parâmetros básicos que o mundo, a sociedade, tipo saúde, educação, moradia e tal. Então, quem não tem renda para isso, teoricamente, ele é classe baixa.
Classe média, em tese, é aquele o seguinte, que com a sua renda ele consegue ter minimamente isso, mas não tem excesso, ou seja, se ele perder essa renda, o padrão de vida dele cairia. E as pessoas de alta renda ou ricos seria aquele seguinte, além de ter essas necessidades básicas atendidas, ele tem um excesso de renda no qual, se ele te perder esse mensal dele, ele tem condições para se manter ad eterno. Então, basicamente, isso para as pessoas que estão em casa nos entender. A definição de classe média no Brasil é muito difícil de ser compreendida pela população. Se você for ver em termos proporcionais, né, grande parte das pessoas que julgam classe média, em tese, são pessoas mais ricas, né, tá certo? Só que se você taxar ela... Um número muito pequeno de classe média. Agora, se você for para cima dela e taxá-la, você vai derrubar o seu padrão de vida. Ela vai cair, ele vai ter o padrão de vida. Porque o que ela ganha é o suficiente para manter esses parâmetros que eu acabei de dizer, né? Então, resumindo, o Brasil, nós temos que encarar esse problema. É um país bastante pobre, né? Então, segundo a literatura internacional, essa pessoa que tem excesso de renda, ela em tese está abaixo, é menor do que 1%. Né? Então é muito difícil você fazer qualquer tributação em cima dessa classe média que é muito grande, classe média baixa, média média, média alta. Então, quando se fala isso, eu acho que esse debate de você tributar, que alguns chamam de renda alta, mas na verdade é classe média, eu acho que é impossível de você conseguir convencer a sociedade. Eu, por exemplo, sou contra de você taxar a classe média. Né? Por quê? Ele já ganha, ele já tem um padrão de vida absolutamente no limite. Se você for em cima do seu bolso, ele vai ter que derrubar esse padrão de vida. Então, eu sou a favor de taxação em cima de quem tem excesso de renda. Claro. Esse deve subsidiar o mais pobre. O primeiro debate, na verdade, é o conceito de que faixas vão ser consideradas. Não é fácil. Aconteceu um debate interessante outro dia, um deputado do PSOL, que não podemos dizer que ele, um deputado do PSOL da esquerda, e um deputado novo, no debate da Previdência, ele fez uma acusação, não importa a acusação, mas o importante é assim, que na verdade ele ia se aposentar com salário integral de deputado e que ele era um alta renda. E ele foi para o microfone bravo dizendo o seguinte, olha, não, vou trabalhar 35 anos como parlamentar e tudo mais, e esse salário que é 25 mil reais líquido, não considero que eu seja rico. Olha que interessante. Ele não percebeu que com esse salário ele está dentro do 1% da própria população. Então, esse debate nós vamos ter que ter. O que é classe média? Né? Porque senão nós vamos, na verdade, primeiro que eu acho que numa prova, você tentar taxar a classe média não passa. E eu sou contra, pessoalmente. Né? Segundo, que não há muita renda dos ricos para você fazer frente a um grande desafio da pobreza no Brasil. Então, isso vai ter que ser feito de forma gradativa, em que pese o sistema é equivocado. Muito imposto sobre o consumo, que na verdade é injusto, e pouco imposto sobre a renda proporcionalmente. Deputados, a gente está caminhando para o final, aí o senhor faz as suas considerações finais e mais essa observação que o senhor gostaria de fazer agora. Eu queria concordar com o Cury aqui, dizer que a classe média no Brasil é profundamente sacrificada já, está ali no limite, né, vem perdendo renda nos últimos anos. O que a gente precisa é estabelecer um debate sobre a desigualdade no Brasil e as formas de enfrentá-la. Se a gente tiver as políticas públicas inclusivas, financiadas pelo Estado brasileiro, com educação, que permita igualdade de oportunidades, essa que é a grande mudança que a gente precisa ter. Esse debate da reforma tributária, o que a gente não quer, não é um debate simples realmente, é que fique apenas submetido à simplificação e à transição longa, tal, que a gente quer colocar nesse debate um ingrediente fundamental que é de justiça fiscal, sabendo que não é fácil, mas que tem também nichos no Brasil, como o setor financeiro. Isso precisa ser discutido no Brasil. Os bancos pagam muito pouco imposto, com a pouca retribuição da lucratividade. O ano passado, 5 bancos tiveram 69 bilhões de lucros no Brasil. Isso precisa ser discutido e não é nenhum preconceito com o banco. Mas do ponto de vista de um debate amplo sobre como distribuir os ônus tributários sobre a sociedade brasileira, a gente quer colocar esse ingrediente. Tenho certeza que não é um debate simples, nem é aqui apenas panfletário, mas é necessário discutir a desigualdade no Brasil e como enfrentá-la. É isso que o PSB, como um partido que teve tantos homens públicos que lutaram pela igualdade no Brasil, a gente tem o dever de colocar esse ingrediente. Deputado Eduardo Cury, 30 segundos para suas considerações finais. É isso, eu compartilho com grande parte do que o Tadeu diz. A única coisa que eu acho é que os desafios são maiores. Eu, por uma questão de estratégia, dado que é tão difícil fazer uma reforma tributária, eu, diferentemente dele, eu concentraria num primeiro momento somente no imposto da simplificação e no segundo momento os debates. Se a gente colocar todos os debates ao mesmo tempo, eu acho que a chance de nós não sairmos do lugar é muito grande. Deputados, obrigada pela participação. Obrigado. Câmara Debate termina aqui.
programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma tributária com os deputados Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.